Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Marcos Torres, sou o dono desse canal, eu sou concept artist, concept designer, atualmente trabalhando na indústria de jogos. Nesse canal eu faço análise, faço tutoriais e também gosto de ter um podcast que eu tenho que se chama Art Hacks, que tem vários convidados da área de arte digital, confiram lá depois. Bom, hoje a gente vai analisar aqui um jogo que ele retornou recentemente, que é o Dead Space. Eu vou fazer uma análise um pouco diferente dessa vez. Vamos analisar o jogo de 2008, as artes que foram feitas lá atrás e esse remake de 2023. Bom, para quem não sabe, o Dead Space é um jogo de sobrevivência e horror, o survival horror, como costumam dizer, com essa temática sci-fi. Basicamente, tu é um engenheiro que vai visitar a esposa, que está trabalhando numa estação espacial, que eu acho que é uma pesquisadora, não lembro direito, e daí eles descobriram uma pedra alien que ela transforma as pessoas num bicho que se chamam necromorfos. E eu posso estar perdendo um pedaço da história aqui, mas basicamente esse é o pretexto. E daí tu vai lá tentar achar ela e a estação espacial inteira tá toda cagada. E assim, para quem não sabe, o Dead Space ele é um baita de um pioneiro porque ele pegou uma época do terror que o terror ele tava muito confuso, vamos dizer assim, principalmente quando tu pega grandes franquias de jogos de terror, como por exemplo Silent Hill e o Resident Evil, eles estavam tendo uma crise de identidade em relação ao quão eles eram um jogo de ação e o quanto eles eram um jogo de terror, assim, né? Então, Dead Space ele fez uma boa medida, na minha opinião, de conseguir juntar essas duas coisas, né? Juntar o terror com essa parte da ação também, mas sem uma coisa sobrepor a outra, sabe? Eu lembro quando eu era mais novo, e esse jogo, só deixando bem claro, é 2008 eu devia ter uns 18, 17 anos, e eu olhava essa capa aqui e eu pensava, ah, cara, é isso, né? É isso que a gente quer jogar. Porque parecia muito uma coisa, como é que eu posso dizer pra vocês, apelativa, né? Sci-fi, monstros no espaço, uma pegada meio alien, assim. E o que é legal só lembrar é que o que aconteceu agora, recentemente nesse ano, não foi que o jogo foi rebootado. Eu acho que isso tem muito a ver com o último vídeo que a gente fez aqui, que foi sobre o Prey. Existe uma diferença muito clara entre o reboot, o remaster e o remake. Então, se a gente fosse botar assim, o reboot, ele seria como se eu dissesse pra vocês assim, olha, eu tenho um quadrado. Vamos usar outra cor aqui, porque essa cor tá muito feia, tá? Eu gosto do nosso verdinho aqui, nosso verdinho clássico, né? Vamos lá então. O reboot é como se fosse um quadrado que a gente pega e transforma ele, sei lá, numa esfera. E a gente diz que isso aqui é isso daqui. Isso é o que eu chamo de reboot. Ou seja, tu pega uma mesma propriedade intelectual, o mesmo nome, mas tu transforma totalmente. Não é nem mais um quadrado, agora é uma esfera. E quando se trata de, sei lá, do remake, ele é um pouquinho diferente, assim. O remake novamente, a gente tem um quadrado e a gente pega e transforma ele num cubo. Ou seja, o que a gente está fazendo? Dando mais dimensão para ele, deixando ele mais detalhado, certo? Na minha opinião, foi isso que aconteceu com o Dead Space agora em 2023. Ele não foi rebootado, ele teve um remake, ou seja, atualizar os gráficos dele para deixar mais interessante. E tem a questão do remaster, né? Que é uma coisa que tem se feito muito ultimamente. O remaster, acho que esse termo vem até da indústria fonográfica, que é remasterizar, ou seja, reequalizar. O remaster, ele não é bem um remake. Vamos dizer que ele é tipo pegar o cubo e eu vou pegar esse cubo e agora esse cubo ele vai ter uma leve perspectiva para trás, assim. Pronto. Porque o remaster muitas vezes vai envolver muito mais tu só melhorar o visual, mas não refazer ele todo. O que aconteceu recentemente, acho que foi o Quake 2, teve algum outro jogo recente que basicamente teve isso, em que tu pode ver que é exatamente a mesma arte, só eles melhoraram um pouco a qualidade dos pixels, um pouco a qualidade da modelagem, para não ficar tão quadradão, sabe? Mas é uma coisa muito ainda presa à direção de arte inicial, não tem tanta margem para criar ou para atualizar algumas coisas. O remake ele já te permite fazer esse tipo de coisa. Outro jogo que teve recentemente assim foi o Resident Evil 4. Mas enfim, vamos falar aqui da arte inicial do Dead Space. O que eu gosto dessa coisa de ser de 2008 é que quando tu para e pensa sobre isso,
ele saiu em 2008. Então, se tu pensar que é um jogo que é AAA, como costumo chamar, ou seja, um lançamento maior da indústria, isso significa que o tempo de desenvolvimento dele provavelmente deve ter sido de 3 a 5 anos. Então, vamos dizer que essas artes iniciais que a gente está olhando aqui, elas devem ter sido de 2003, 2004. E dá pra ver que elas são feitas à mão. Até alguns artistas bem conhecidos hoje em dia na indústria participaram dessa rodada inicial do Dead Space, inclusive o Ian McKay, que é um artista que participou muito em Star Wars. Não duvido que isso seja dele, lembra um pouco até o traço. Mas dá pra ver aqui que o Isaac ele ia ser bem diferente que a ideia inicial. Ele teria até um braço biônico, até a armadura ia ser algo muito diferente do que acabou saindo. Outras explorações que acabaram tendo aqui, essas aqui eu acho bem feinhas, né? Mas uma coisa que é legal também falar, como esse jogo começou essas explorações lá em 2004, 2005, provavelmente, o pessoal estava recém aprendendo ainda a usar Photoshop, estava recém sendo uma novidade na indústria. Então vocês veem que a questão da pintura digital ela ainda é muito fraca, ainda é muito presa a alguns fundamentos do tradicional. Muitas vezes a pessoa pintava como se estivesse tentando desenhar. E a gente sabe que não funciona necessariamente assim, né? Tu tem muito mais liberdades, né? Mas dá pra ver que aqui tava bem genérica esse tipo de traje, assim, tudo monocromático, com alguns neonzinhos. Bem fraco, na minha opinião. E aqui a gente começa já a ter algumas iterações de como é que seria o traje final do Isaac pro jogo. Na verdade, aqui eu acho que tem até. Isso aqui são até callouts de como é que é ele com a armadura toda, com pouca armadura. E é muito mais próximo de um traje espacial, assim, essa coisa de ser meio fofinho, assim, ser meio acolchoado, mais gordinho, do que necessariamente um traje de lycra. E, novamente, ele é um engenheiro, então ele tem um traje que remete muito mais à profissão dele. Eu acho muito legal essas estriações que parecem como se fossem costelas, mas elas acompanham o corpo e também, quando se trata de um modelo 3D, ela permite que tu dobre ele e não pareça que tu tá deformando uma coisa que é para ser rígida, sabe? Então acho que isso aqui foi uma escolha muito esperta da direção de arte deles. Tem mais algumas explorações, principalmente como é que se abre o capacete. Acho que isso aqui é pro Dead Space 2. Lembrando que essa franquia ela teve 3 jogos, né? Então, tipo, o primeiro jogo saiu em 2008, eu não lembro quando é que saiu o segundo, acho que foi 2010, e o terceiro acho que 2013. O que fez com que o jogo não tivesse no Dead Space 4, na minha opinião, foi que o terceiro ele falhou muito em relação às expectativas do público, que também acho que já não estava mais tão interessado. Houve também uma canseira em relação. Não só teve esses 3 jogos, como também teve spin-offs, teve animações. Então eu acho que o público também precisava dar uma respirada de pelo menos uns 10 anos, pelo visto, para poder voltar para isso. Mas enfim, é legal desse callout sheet aqui que ele dá pra ver mais ou menos como é que é a montagem do capacete aqui. Tá meio pequeno esse texto, mas acho que vocês conseguem pegar a ideia, assim. E o legal desse capacete é que ele tem esse visor que ele te permite ver as coisas por aqui, pelo peito, né? O Dead Space ele inovou muito em relação ao que a gente chama de HUD, né? Que seria como que o player vê essa parte da roupa... Da roupa não, desculpa. Dos aspectos de gameplay do personagem. Nesse caso, o que eles fizeram foi botar... Deixa eu até voltar aqui na tela anterior. Foi botar nas costas aqui. Acho que essa imagem dá pra ver bem. Em que tu consegue basicamente ver a vida dele por essa coluna vertebral. Tem umas divisóriazinhas aqui que te mostram quanto de vida ele tem. E a barra de êxtasis, que é um poderzinho especial que basicamente tu consegue deixar tudo em slow motion, os objetos e os inimigos, através desse círculozinho aqui. E conforme, claro, você vai fazendo upgrade, tu vai liberando essas, sei lá, coluninha cervical aqui, pra ficando maior, assim. Isso liberou um espaço que antes muitas vezes tinha, sei lá, um monte de botão, um monte de coisa dizendo, tanto de vida, uns números gigantes. E mudou muito uma filosofia de design em relação à UI, na minha opinião, para jogos, assim, em tentar ser um pouco mais limpo em relação às coisas, ou deixar as coisas mais aparentes, sei lá, na arma apareceu o quanto tu tem de tiro, isso aparece também no Dead Space, tu tá atirando, às vezes aparece ali em cima. Tem tanto de tiro, ou seja, tu não tem que ficar tendo que ter uma barrinha embaixo na tela mostrando isso. Aqui a gente tem explorações para a nave que a gente tem, que é em Shimura, né? É legal ver esses sketches feitos à mão aqui, que, claro, eles foram transformados em 3D depois, e até, acho que tem uma que outra cena que aparece ela por inteira, mas é interessante ver como tinha essa exploração muito mais feita no tradicional nessa época. Tu vê até umas linhas de perspectiva sendo cruzadas aqui em cima, né? Para poder manter como se fosse um grid, acho que
Eu não sei se é 3 pontos de perspectiva aqui, pode ser que sim, mas é interessante ver como hoje em dia, provavelmente quem fosse fazer isso já talvez até partiria para fazer uma blocagem 3D ao invés de desenhar assim, sabe? Naquela época eles já tinham muito essa preocupação em querer ter uma identidade visual, principalmente, claro, para coisas que tu pudesse usar dentro do jogo, como por exemplo, tu tem um poder, parece uma telecinese, né, que tu pode mexer com as coisas e daí tu tem que ter uma identificação nisso, mas tu já tinha uma identificação em relação ao universo ali dentro, uma coisa que eu acho que eu falei em outro vídeo em relação ao BioShock, que é outro jogo que eu acho que eu devia trazer aqui. Já estava começando a se ter um pouquinho mais essa percepção de que tu tem que ter uma criação de, como é que eu posso dizer, de universo dentro do jogo, principalmente nessa parte de sinalética. Aqui a gente tem um prop que é o banco, e eu acho bem legal, não dá pra ver aqui, claro, a animação dele, mas eu acho que esses aqui são sketches iniciais, eles parecem até ser mesmo uns photobash, mas ele abre pra trás e pra frente, ele tem uma animação bem legal. Eu acho que esses aqui são os iniciais, eu não lembro do final ser dessa maneira aqui, mas é interessante ver como eles já estavam fazendo photobash nessa época, assim. E é onde tu faz upgrade das tuas armas, das tuas coisas. Algumas armas aqui, novamente, os photobashes eles eram muito mais rústicos aqui, essas pinturas digitais eram muito mais, como é que eu posso dizer, simples. Até os blocagens 3D, tu vê que elas são muito facetadas, assim, né? O render é meio feioso, né? Tem esses specular meio estranho. Mas isso é coisas da época, né, gente? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar isso. Uma coisa que eu acho muito legal do jogo Dead Space em si é que eles têm muito uma preocupação mecânica com as armas e também em relação às funções que elas têm. Por exemplo, esse Plasma Cutter aqui. Aqui tem até como é que ele abre, né? Ele abre assim, ele abre para os lados, depois abre para frente, depois... Aqui, peraí, eu tô burro aqui, vamos lá. Ele abre para frente, daí ele abre para os lados... Não, para baixo. Ele desce as abinhas e depois ele abre para cá. Cara, isso daqui é muito legal de tu ter. Principalmente porque hoje em dia é muito difícil, claro. Muitas armas ainda são rígidas, coisas desse tipo de dispositivos que o personagem interage. Mas acho que uma coisa que o Dead Space fez muito, de uma maneira muito vitoriosa, foi conseguir botar animação em quase tudo, assim. Que nem eu falei, o banco, que tu vai trocar as armas, ele abre. Quando tu vai trocar a armadura também ele abre como se fosse um elevadorzinho. A arma também, quando tu vai usar, ela faz uma animação. As armas têm mais de uma função. Que eu lembre... Essa arma que não gira, mas a gente tem o Plasma Cutter, que ela gira em várias direções. Uma coisa que eu não falei, claro, sobre o aspecto de gameplay é que os inimigos que tu enfrenta, diferente de, sei lá, zumbis e coisas do tipo, que geralmente tu tem que dar tiro na cabeça e tudo mais, aqui eles funcionam de uma maneira diferente. Aqui funciona por esquartejamento, vamos botar assim, por desmembramento. Espero que o YouTube não me mate por falar essas palavras aqui. Mas basicamente tu tem, digamos assim, o teu inimigo aqui, ele tem os bracinhos, tá? Em vez de tu só pegar e dar um tiro na cabeça dele, tu tem que cortar os braços, as pernas, e a cabeça pode ser por último, assim, mas é muito mais importante tu desmembrar ele do que tu cortar a sua cabeça, porque ele continua se mexendo, uma mistura de zumbi com ET, é difícil explicar, é o necromorfo, como eles falam. E aqui tu tem um renderzinho em cima desse render de linha, desse desenho de linha. Imagino que não tem zero 3D isso aqui, provavelmente foi tudo pintado e isso é bem legal. Não sei até que ponto isso foi tradicional, não dá pra ver, a qualidade não ajuda, mas acho bem interessante esse tipo de render que ele fez aqui em cima. Mesma coisa vale pro Plasma Cutter. Como eu falei, essa aqui é a arma principal do jogo, digamos o carro-chefe do jogo. Ela tem essa coisa de poder inverter os lados, ou seja, tu pode fazer nessa direção aqui também, né? Vamos botar como se fosse assim. Daí tipo, tu deitaria a arma nesse sentido. E daí as coisas não vão na vertical, vão na horizontal. É a arma que tu ganha inicialmente no jogo. E uma coisa que eu acho legal de falar das armas do jogo é que elas seguem uma filosofia de como tu é um cara que é um engenheiro, tu não é um soldado. Elas tudo tem uma função que não chega a ser usada na maioria dos casos, mas elas têm uma função extra. Que seria basicamente de ser objetos que são usados para consertar a nave, vamos botar dessa maneira, certo? Aqui a gente tem uma das primeiras explorações em relação a como é que seria esse marker, obelisco, sei lá como é que a gente chama na versão em português. Tem um keyframe aqui bem simples, né? Mas acho que dá para entender a ideia. E tu tem explorações aqui em relação ao shape dele. O shape desse obelisco ele é bem icônico.
E, cara, não tem muito o que comentar. Acho que isso aqui, esse segue sendo feito da mesma maneira hoje em dia, né? Explorações 2D, depois em 3/4. Aqui a gente tem uma primeira exploração do necromorfo. Dá pra ver que, como eu falei, é uma pintura digital bem no início, então tu tem essas pinceladas bem marcadas, tu tem uma tentativa de photobash. Hoje em dia, quando a gente olha isso, a gente acha tosco, mas na época isso era muito bom, sabe? Então, a gente tem que lembrar que faz quase 20 anos isso daqui. Mesma coisa vale para esse tipo de exploração aqui. Eu acho que tem várias coisas do Necromorphs aqui. Provavelmente isso aqui é tudo pintura digital, não chega nem a ter photobash. Talvez aqui tenha um pouquinho de photobash, principalmente para essa parte da máscara e tudo mais. Mais alguns necromorfos. Novamente, eu acho que uma coisa também que mudou muito em relação a como se fazia esses concepts de personagens e criaturas desde essa época é que muitas vezes tu vai ter um desenho em pose e hoje em dia a gente valoriza muito tu ter um model sheet de ter a pose, claro, mas também ter ele de frente, de costas, em modelo em pose T, porque é assim que os modeladores modelam, ou seja, tu teria que entregar mais o teu bonequinho assim, né? Com os bracinhos abertos aqui, em pose A ou pose T, como a gente chama, e ele de lado, uma vista de lado também, com o braço cortado, né? Não aparece, mas enfim, só para o modelador entender o que está acontecendo aqui. A vista 3/4 ela é importante, claro, para entender a dimensão e volume das coisas, mas ela muitas vezes pode ser um problema. Tem jogos que ainda entram muito na filosofia de tu poder entregar assim sempre, né? Sem ter um problema. E aqui a gente tem umas skins, né? De civil, de policial, de outras coisas. Mas o que eu quero dizer em relação a essa coisa de jogos que deixam fazer esse tipo de coisa hoje em dia, não entregar com as poses em T, é em relação a deixar o modelador mais livre para também interpretar da maneira como ele quiser as coisas. Tem bastante gore nesse jogo, espero que o YouTube não fique bravo, né? Aqui a gente tem um dos chefes. Eu acho muito legal porque tem, como eu falei, tem vários. Tu tem vários pessoas famosas hoje na indústria que participaram desse jogo. Um deles acho que foi o Carlos Huante, que ele é muito conhecido por fazer criaturas. Eu imagino que isso aqui seja dele, até pelo tipo de render, o tipo de pintura. Ele faz muita coisa com grafite à mão. E dá pra ver que tá até meio cortada essa criatura aqui, mas tu consegue entender que ela é uma amálgama, acho que é essa a palavra certa, de várias criaturas, várias carcaças pra fazer esse shape único aqui em forma de M. Outra coisa que já estavam fazendo, como eu falei, é essa questão da identidade visual, de ter os anúncios. Tem algumas pinturas iniciais, como pin-up, essas coisas assim. Em algumas partes da estação tu tem isso. Assim como as lojas, né? Bem legal que eles já tinham feito um mock-up de uma loja de brinquedos que tu passa numa hora, assim, que é uma parte do jogo. Como eu disse, uma estação espacial, mas uma estação espacial que é gigantesca, então ela tem várias áreas, seja uma área de shopping, uma área... E isso aparece mais também, não no primeiro jogo, se eu não me engano, acho que mais no segundo, que ele é muito mais uma estação que vive pessoas, no primeiro é uma estação mais de pesquisa, mas no segundo tem essa coisa de tu ter áreas que são, como é que eu vou dizer, que pessoas vivem, vamos botar dessa maneira, certo? Então tu tem um shopping, tu tem tipo uma área de berçário, vamos botar assim, tu tem as áreas das moradias. E os cenários, eles são um misto de photobash com um pouco de pintura digital. Uma coisa que muita gente reclamou no primeiro jogo, quando olha pra trás, mas talvez elas não entendam as questões técnicas, é que tudo era muito marrom, parecia, né? Era uma coisa muito comum, principalmente nos jogos de Play 3, assim, tem essa coisa de ser meio amarronzado. Mas eu acho que isso tem a ver com várias questões que envolvem engine, envolvem renderização, e envolve escolhas de também como sinalizar as coisas pro player. Uma coisa que também é legal falar, né? O Dead Space ele teve várias outras mídias, uma delas também foi graphic novels, acho que essa é a palavra certa, enfim, quadrinhos, que exploraram um pouco mais essa parte da história, mas também a parte visual, assim. Então, tu vê aqui, acho que isso aqui é do graphic novel, mas tu vê como é legal essa exploração, assim, desse sentido. Nem sei se chega a ter algo assim. Eu acho que sim, acho que chega a ter um monstro que é desse sentido. Acho que é um que solta umas porcariazinhas da barriga. Não lembro se era um ou dois, mas enfim. E a gente chega no contexto atual, né? Em que a gente tem esse remake, como eu falei. Então, novamente, é pegar aquele retângulo
e transformar ele num cubo. Não é tanto querer transformar ele numa esfera, numa coisa nada a ver. O remake é mais sobre isso, né? Tu atualizar os visuais para a atualidade. Aqui a gente tem a armadura já com os upgrades que tu tem no jogo, então tu tem desde ele no início, que ele parece só uma roupa espacial normal, assim. Eles mantiveram essa questão da paleta de cores, do cobre e do marrom, assim como essa questão desse tipo de placa, né, que parece quase como se fosse umas costelas, assim. Acho bem interessante eles terem feito isso. Mas é claro, existe uma atualização do material em si e dos shapes que podem ser explorados. E quando eu digo isso, é mais no sentido de, pô, hoje em dia dá pra gente conseguir botar mais geometria. Antes era uma coisa que tinha que ser realizada, tinha que ficar retinho, colada na textura, sabe? Então tu pode ter detalhes mais estrudados assim pra fora, como esses aqui, sabe? É uma coisa que tu pode fazer uma atualização. A parte das costas, como eu havia falado, é uma parte que é muito importante para esse jogo, porque digamos que 90% do jogo tu tá olhando para as costas do personagem, tu não tá olhando para a parte da frente e tu tem que ter essa sinalização nas costas aqui. Então a gente vê como é que funciona. E assim, como eu falei, hoje em dia tu tem que entregar de frente de costas um concept desses e às vezes planificado também para tu poder entender as medidas certinho. Assim, imagino que deve ter um outro board além desse aqui. A gente também tem boards para como é que funcionam as portas. Isso é bem interessante porque aqui dá até para ver como é que funciona, ó, Mechanical Components Animation, ou seja, componentes mecânicos de animação. Como ele indica que essas coisas vão para frente, essa coisa vai girar e essa coisa vai abaixar. Isso é bem legal para quem vai pegar depois do 3D e vai ter que mexer, modelar e fazer essas partes, porque olhando assim é uma vista muito planificada, né? E legal que ele já até botou a ergonomia aqui do personagem aqui do lado, mas igual, eu digo, isso aqui parece só uma textura reta, assim. E vai ter que ter um certo nível de geometria aqui, que vai com certeza ter influência desse tipo de animação. Então é importante ter uma sinalização disso. Às vezes é até importante tu conseguir dar uma leve animada no Photoshop, nem que seja frame a frame, só para mostrar como é que a coisa abre esse movimento. Os cenários aqui, tu vê que já deu um up bem grande em relação ao resto, né? Isso são explorações iniciais, como diz aqui embaixo, um early sketch, mas tu já tem um photobash, tu já tem talvez até uma blocagem 3D aqui para entender mood, entender várias coisas. O nosso obelisco aqui, o marker, ele tem uma versão atualizada, né, em 3D. Deixa eu só ver o que seria isso, não tem uma indicação muito clara, mas acho que isso são versões do que como ele poderia ser, principalmente em relação ao brilho, em relação, acho que essa base aqui dele, se ele vai ter uma base mais alta, se o brilho vai ser mais nos cantos, como é aqui, ou se ele vai ser só no meio, ou se ele vai ter uma irradiação. Esse tipo de exploração, ela pode vir nesse momento, porque como eu falei, como se trata de um remaster, é mais sobre melhorar o que já estava legal, do que necessariamente querer criar em cima. Então eles estão vendo detalhes mais terciários quando eles começam a fazer essas releituras dessas coisas que não foram vistas na primeira vez, porque primeiro não sabiam nem exatamente como é que seria esse marker. Então vamos poder ver isso nessa segunda rodada. Aqui a gente já tem alguns frames de mood, né? São cenas que já aparecem no jogo. E eu acho legal que, diferente da outra vez que tudo ficava muito marrom, como eu falei, o pessoal criticou muito, tu tem um controle de luz dinâmica muito maior hoje em dia, o que te permite poder ter mais de uma incidência de luz, ou seja, tu pode ter luz fria, tu pode ter luz quente, tu pode ter uma luz mais local desses hologramas da porta, sinalizações, né, até do próprio personagem. Então tu tem um controle muito maior disso do que muitas vezes tu tinha antigamente. Então isso permite com que, por exemplo, tu não tenha que fazer o que o pessoal fazia antigamente, que era fazer um bake na textura da luz que eles queriam, para a luz que está local não influenciar tanto naquilo que eles querem que tenha no mood. Isso era uma coisa que se usava muito em jogos como, por exemplo, God of War, antigo no caso, né? Novamente mais uma exploração de cenário. O legal é que ele sempre bota o Isaac aqui, né? Dá pra ver que ele tá bem no cantinho, mas tá aqui. Só pra mostrar mais ou menos como é que ele ficaria na cena, principalmente porque ele é um personagem que tem esses LEDs, tem essas luzes aqui. E como eu falei no remaster, isso de ter mais detalhes e remasterizar uma cena te permite botar muito mais detalhes de storytelling, tanto esses escritos como esses jarros, essas coisas que tem aqui em volta,
Isso é muito, cara, isso é muito útil, não tem como falar de outra maneira, assim. Eu acho que isso só amplifica a experiência. Essa cena aqui, eu não lembro se era uma. Não lembro direito, mas enfim, eu lembro que era uma das cenas mais tensas que tinha. Mas novamente, é um photobash, tem um pouco de 3D aqui, pelo que dá pra ver. Mas é muito mais sobre o mood, né? Muito mais sobre o clima que quer se passar aqui. Novamente, eles botaram um personagem como se fosse na vista que tu fica com ele, que é essa vista de costas, né, em terceira pessoa. Tá funcionando bem legal isso aqui, não tem muito o que acrescentar. Tem umas coisas aqui que parecem ser umas explorações para um dos chefes que tem no jogo. E interessante, né, que são coisas bem sutis, como por exemplo, tem mais bocas, tem mais galhos aqui, ou não tem um rosto, como estava definindo aqui. Tem até um calloutzinho aqui, parece ser do rosto, de como que aparecem as coisas. Ou seja, o rosto fica escondido, provavelmente ele fica aqui no meio. Ele abre a boca e mostra as coisas. Mas bem interessante como isso evoluiu, né? Tudo isso aqui parece ser pintura digital, não tem nada feito à mão. Outro personagem que aparece, outro chefão que aparece no jogo. Eu espero que não tá dando um monte de spoiler pra vocês, mas vamos pensar que é um jogo que já tem quase 20 anos de idade, então se vocês não jogaram o original e vão jogar esse remaster, desculpa. Mas sim, eu não tô contando nenhuma parte da história, então não se preocupem tanto nesse sentido, pelo menos. E tem até uns callouts aqui de alguns pedaços específicos, por exemplo, como é que funciona essa parte desse rosto que fica no meio aqui, como é que são os engates, como é que são os tentáculos. Eu não tenho uma imagem aqui desse chefão original, gente. Mas o que eu acho interessante falar é que era muito mais complicado de entender o que estava acontecendo no original, né? Era muito mais feioso, assim, era muito mais borrado, assim, no geral, sabe? E ver que dá pra ter esse nível de fidelidade aqui. Ah, e tu vê que essa renderização que ele pega essa pessoa pegou esses callouts aqui, por exemplo, da cabeça, é porque nessa pintura geralzona aqui, dá pra ver que ela é um photobash com bastante pintura, tipo, esses pedaços não estão renderizados, mas tu vê que o pedaço do callout está renderizado, então, por isso que ela fez isso. E depois, claro, inseriu de volta, né? Interessante essa maneira de se fazer. As propagandas também e maneira de comunicação visual dentro do jogo também dá para se dizer que elas melhoraram bastante em aspecto técnico, mas porque novamente tu possibilita esse tipo de coisa a partir do momento em que tu pode pintar isso com maior resolução, tu tem mais processamento do próprio computador para poder ter várias imagens e várias texturas rodando. Então tu pode ter coisas um pouco mais detalhadas, numa resolução melhor, como essas aqui. Bem legal a maneira como eles fizeram boa parte dessa comunicação visual, porque se tu prestar atenção à maneira como eles sinalizam, é muito semelhante ao movimento de artes visuais chamado construtivismo, que, se não me engano, aparece na Rússia, e ele tem essa pegada mais de, como é que eu vou dizer, imponência, poder, e é uma certa propaganda política, de certa maneira, mas é interessante a maneira como eles constroem isso e conseguiram aplicar aqui no Dead Space. Porque cada uma dessas franquias de jogos muitas vezes acaba se baseando num tipo específico de linguagem da arte tradicional. Não, desculpa, da história da arte, para poder criar uma visão nova. Então, quando tu pega, por exemplo, o Prey, que a gente falou na outra semana, que ele tem o Art Deco, mas no caso não é bem o Art Deco, é o Neo Deco, ou seja, eles pegam o Art Deco e deixam ele meio futurista. Tu tem aqui o construtivismo usado dessa maneira pro Dead Space, né? Mais algumas aqui, essa aqui até não é tão construtivista, é bem interessante na verdade. Não sei dizer exatamente que período artístico poderia se aplicar aqui essa influência, mas acho bem interessante o uso de cores aqui, parece até uma serigrafia, algo do tipo. Aqui, bom, a imagem ficou pequena, gente, vamos ver mais de perto. As armas atualmente, né? Acho que essa arma que eu lembro, ela tira uma lança, ela tem um laser e ela tira uma lança, uns pregos, ela é uma arma de pregos, acho que é isso, certo? Como eu falei, as armas elas são todas meio voltadas para uma certa engenharia, então elas têm essa aplicação assim para algum tipo de uso dentro da nave. E aqui tu vê que, claro, já é uma versão bem renderizada, já talvez até o modelo 3D que usaram. Ok, vamos dar um zoom out. Mais algumas explorações de mood aqui. Essa é uma sala que
tem no jogo, que eu não lembro o que está acontecendo aqui exatamente, mas eu lembro que conseguir ter esse aspecto das texturas e ter essa coisa dos textos também aplicados de uma maneira mais visível, ela ajuda muito também a criar esse mood de próximo da realidade nossa, né, tangível, do que de um jogo, quando a gente tem pouca resolução nas coisas e tudo mais, fica muito mais próximo do estilizado, e quando a gente diz estilizado dentro de videogames, a gente pode dizer que é pixels, né? A gente, não é que a gente não possa assimilar e se assustar, mas muitas vezes a gente vai ter uma dificuldade de interpretar o que é aquilo, embora às vezes isso seja a ideia, né? Quando tu pega jogos antigos do PlayStation 1, por exemplo, que tu não consegue entender muito bem o que é que está acontecendo, o que é aquilo, e parte do medo vem disso, né? Então, é uma faca de dois gumes muitas vezes, tu tem uma resolução melhor para as coisas. E, claro, essa questão do remaster também permitiu que ao explorar esses ambientes maiores tu pudesse ter mais detalhes aqui, como é o caso dessa área aqui, que tu tem esse... Acho que é um campo de força aqui, eu não lembro como é que funcionava essa parte, mas dentro do jogo tu tem áreas que tu usa gravidade zero, que tu fica sem ar, então eu imagino que esse tipo de coisa acabou influenciando. Só pra deixar claro, gente, eu ainda não joguei esse remake, quero muito, tem que arranjar um tempo aqui, mas eu imagino que eles fizeram um ótimo trabalho, assim, nesse sentido. Ainda mais num ano em que saiu um jogo muito semelhante a esse, que é o Callisto Protocol, que ele tem uma pegada de ser até como é que é, sucessor espiritual, certo? Aqui alguns props, a gente tem essa máquina aqui, que parece uma máquina de vendas. Tu vê como ela já tem uma resolução bem melhor do que teria sido na época. Não lembro se esse tipo de prop tinha já, ou se ele foi criado para esse jogo. Não é porque é um remake que tu não pode botar coisas novas, mas eu acho que é muito mais sobre tu ser, sei lá, 90% fiel ao material original e ter uns 10% criado, tanto questão de gameplay como questão de coisas visualmente novas. Aqui tu parece ter tipo um sketch em 3D de como é que foi feito isso. Só com line art. Aqui tu tem as referências bem interessantes, né? Isso é sempre muito legal, principalmente quando tu vai fazer props, né? Tu poder botar o que é o que de que. No caso, essa parte aqui é onde tu retira o produto, então essa tampinha. Essa parte aqui é os botões onde tu seleciona os produtos. É sempre bom vocês complementarem. Não precisa ser na mesma folha para não ficar gigante mesmo apresentação, mas sei lá, pode ter uma parte só para material, tu pode ter uma parte só para referência, para indicar as partes, e ter o mesmo concept no meio só para deixar claro essas coisas. E aqui mais algumas coisas falando como que é colocado as latinhas aqui. E a tampinha aqui para pegar a distribuição. Não, desculpa, não é bem a tampinha, acho que é os botõezinhos para selecionar. Parecem máquinas russas de venda, né? Porque tu vê até pelo título, posso estar falando errado, né? Isso me lembra muito uma escrita do leste europeu. Mas é interessante também falar nesse sentido como é importante pegar referências que não sejam tão óbvias. Como eu falei, o Dead Space ele tem essa coisa de ter uma arte de comunicação visual construtivista, mas ver que eles quiseram aplicar um pouco dessa disciplina também para os objetos, buscando um pouco dessa parte de design de produto russo, faz eu pensar que as pessoas que estavam cuidando do jogo, elas não estavam só, digamos assim, isso aqui é legal. Elas pensaram também do ponto de vista de orientação de objetos que a gente fala, né? Aqui a gente tem um outro concept, isso aqui acho que é uma skin que tu pode baixar, né, com essa galhada na cabeça. É legal ver que essa exploração de skin ela foi toda feita com line art, não teve photobash, não teve várias coisas, daria até para fazer no papel, escanear se fosse o caso. Então, acho que muitas vezes a pessoal fica pensando, mas hoje em dia não tem mais como tu fazer como era antigamente. Tem, de certa maneira, só que eu acho que tem muito a ver também com qual que é a aplicação do que tu tá fazendo. Por exemplo, skin, alguns props, algumas coisas assim, tu consegue fazer tudo com line art, mas existem momentos da produção que tu vai precisar que isso tenha um pouco mais de detalhes. Estou presente o que é o material, estou presente um tipo de iluminação, então vai exigir que tu seja um pouquinho mais refinado no teu acabamento e não tão, digamos assim, tradicional como é esse caso aqui. Mas mesmo assim, isso não tem como tirar mérito disso, ficou muito legal, ficou bem interessante esse tipo de acabamento. Mais um aqui, mais um concept também feito dessa mesma maneira, acho que é o mesmo cara que fez. Novamente, quando se trata de skin, desse tipo de coisa, dá pra fazer isso tranquilamente. É legal que esse cara ele usa uma line art muito fininha, muito pequenininha, então tu fica quase como se fosse um sketch só de valores e cores, né? Porque mal dá pra ver as linhas aqui, mal dá pra ver os detalhes.
Mas é só para poder fazer essas explorações, mostrar como é que é por baixo essa blusa dela, como é que é a jaqueta por cima, né? Principalmente a questão das cores, dos valores. Ah, e aqui é legal, claro, mostrar o resultado final, né? O mais próximo do final, quando já está na engine. Isso aqui é aquela sala que a gente passou um tempo atrás, dá pra ver que eles conseguiram manter muito dos aspectos que tinha naquele concept, naquele photobash. Claro que certas coisas vão mudar, né? Por exemplo, o tipo de névoa, ela vai ser muito mais difusa, ela não vai ser tão estilizada como era. Ah, algumas outras questões vão ficar um pouco diferentes, principalmente em relação à iluminação, né? Não tem tanto controle da iluminação ainda como a gente gostaria, mas a gente está cada vez mais próximo disso. Mas dá pra ver que as coisas ficaram muito próximas, né? Não tem como negar. E realmente eu acho que, falando de aspecto visual, ele é um jogo que se beneficiou muito, porque na época ele já era muito bonito, sabe? Ele já era muito interessante, ele já era muito cinematográfico. E hoje em dia, com o tipo de coisa que a gente tem, o tipo de recurso, dá pra conseguir ir até mais além. Então, eu acho que ficou um ótimo exemplo de remake. E assim, se vocês têm algum outro tipo de remake, outro tipo de coisa que vocês acham interessantes, assim, que vocês gostariam que eu fizesse, claro, como sempre, eu tento priorizar as coisas que eu já joguei ou que eu já tenho alguma experiência para comentar, para transformar essa análise em uma coisa mais legal, mas por favor, vocês podem comentar aqui, deixem like, por favor, compartilhem com seus amigos, esse tipo de conteúdo é sempre bom que ele chegue a mais pessoas, principalmente quem está começando na área, quem já está há um tempo na área, poder ter esse tipo de conteúdo que é mais específico, é um conteúdo mais de nicho, é importante que a gente tenha um certo incentivo para continuar fazendo esse tipo de coisa. Então é isso aí, gente. Como eu já falei, se vocês gostarem, comentem, deem like, né? Eu meio que dei uma esquecida aqui. E claro, se vocês querem aprender um pouco mais sobre concept art, sobre cenários principalmente, eu tenho um curso lá na High School, vocês podem acessar em highschool.com. A High School ela funciona com plano de mensalidade e ela também funciona com venda de cursos avulso. Vocês podem comprar o meu curso de maneira avulsa ou vocês podem assinar a mensalidade e ter acesso a vários outros cursos além do meu. É isso então, beleza então? Se cuidem e até a próxima.